um só, juiz justo, altíssimo em seus juízos, inalcançável, mas fundamento e princípio, através de toda a obra da sua criação, e nos ofertar dos seus juízos, porque Ele nos capacitou do dom cognitivo de a tudo considerar, dar sentido e significado. Cada palavra, ela só tem sentido, ou seja, é uma palavra vazia, como, por exemplo, a palavra democracia. O que diz a palavra democracia? Vai induzir o homem, e muitos por seus partidos, e muito pelo jornalismo, e muito por outras considerações, querer interpretar o homem a partir do sistema, onde é dado tanto o nome de democracia, como a palavra ou o nome de liberdade. Mas o homem não é democracia. O homem não é a ideia dessa liberdade. O verdadeiro homem, o filho do homem, é o justo. E esse justo tem nele o conteúdo, tem o sentido de todo o significado de toda a palavra. Onde não couber o homem numa palavra vazia, é necessário que coloque em algum lugar aonde estiver dentro do sistema falso, da fraude que está estabelecida pela palavra Estado. Seja realmente qual é o seu caráter. Se ele de fato é um homem que usa de justiça, ou ele usa de fraude, é um fraudulento e um doloso. Só isso. O mais não adianta nada. Então me veio a repensar, até escrevi um pouco a respeito, se haveria crime maior. Crime maior. Veja, quando pus o crime maior, eu pensei, eu acho que vou pôr maior, pôr o pior. O maior ainda fica um pouco, então pior, já fica caracterizado que o crime conduz ao pior. Mas, quando consideramos que o transgressor, ou seja, aquele que pratica um crime, quando ele nega a lei, simplesmente, nessa palavra crime, ao negar a lei, prontamente vamos dizê-lo. Ora, mas se a Constituição, por cabeça, por caput de todas as leis possíveis, estaríamos afirmando, sem qualquer erro, na certeza, na clareza da luz que nos ilumina, de que aquele que negar a constituição da lei vai exercitar, através do judiciário, ou através do que ele chama de política, todas as fraudes possíveis. E do dolo se esmerará para tirar maior proveito do quinhão em causa própria. Essa fatalmente é a consequência. Então, o maior crime, ou melhor, o pior dos criminosos, é aquele que com as vestes de juiz, ele vai fraudar todas as leis. Fraudar todas as leis é porque ele frauda a cabeça, ele frauda o caput. Tudo que decorre a partir da sua cabeça agora fraudulenta é simplesmente se buscar mais álibis na expressão de partidários, que ele tem suporte ao fazer-se cúmplice de seus crimes. Esse é o pior possível. O pior possível. E quer colocar-se sempre numa imagem de bem elaborada, sempre com vestes
talares sacerdotais, como tivesse honra, numa veste de cujo a justiça do justo ele simplesmente não pode expressar. Quando os vejo, eu os vejo como porcos, com trajes aparentes que revestem o seu real estado e condição. Não tem que inventar nada. Nós estamos falando do homem. Também fiz menção anteriormente em outros vídeos que só tem duas imagens fundamentais. Uma imagem é a imagem de quem é verdadeiro. Mas não há dois verdadeiros quando eles são conflitantes. Um verdadeiro se fala com um segundo verdadeiro, não pode ter conflitos. Ou seja, um acolhe o outro, que conduz Cristo a dizer, eu, e aponta, e o Pai e eu, um só. Ou seja, o que eu falo, o que eu digo, é a expressão dos meus juízos. E os juízos eu manifesto pelas minhas obras, pela manifestação exterior dos meus atos, como faz o Moraes de um lado e como Cristo fez do outro. E assim sendo, não posso de fato acolher Moraes sem que eu diga que Cristo é mentiroso. É uma evidência, que não há uma terceira figura para colocar, a gente tem figura central. Ou seja, na hora que assim tratamos, não existe mais mensalão aceitável nem suborno. Ficou claro? Assim falamos. Então, vou repetir. Haverá crime, ou seja, um criminoso, cujo crime que ele pratique, ele rasgar a Constituição, que é o caput da lei, de todas as leis. Veja, ele vai dizer, bom, mas como poderia rasgar? A resposta seria, é que ele se fantasiou de autoridade. E na fantasia, criaram os protocolos, que nos protocolos é que eles vão estabelecer no estado de fato o verdadeiro juízo. Mas eles, na insanidade, são aqueles que julgam o verdadeiro juízo. Assim, eu pergunto, haverá um estado pior que decorra deles? Porque quando eu falo estado pior, estou falando de um estado de insanidade. Não estou falando de um estado por sistema, que vai dizer alguém, como a juíza que disse quando perguntada, mas os filhos pertencem aos seus pais. Não, os filhos pertencem ao Estado. Pronto. Ficou claro? Mas é o juízo, a juíza, ou seja, instituída, eles chamam da instituição do judiciário, são regiamente pagos e usurpam por ter mais ganhos, mais privilégios. Ainda fazem negócios, vão fazer de fato manifestações da sua sabedoria, recebendo alguns milhares de milhares para poucas horas de palavra vazia. Essa pergunta real fica, mas quem lhes paga? O corruptor. E mais acrescentar a corrupção naquela imagem do dogado. Por que põe a palavra do dogado? Porque está na expressão desse maior juízo. Eu não posso pegar, por exemplo, admitamos aquele cidadão honesto, pai de família, que tem um trabalho duro, de pegar com um caminhão, jovens ainda correndo atrás de caminhões, para pegar o lixo que todos deixam na calçada das suas ruas. Eu perguntaria, qual deles é o mais gracioso aos meus olhos e ao meu coração? É uma evidência que aquele que está sob prostração, num certo sentido, mas ele tem uma vida limpa, ele tem alegria no que realiza. Por incrível que possa parecer. Portanto, aparentemente, como é que eu diria,
fosse essa declaração que digo, impossível de definir claramente. Como é que diz? Não me vem a palavra, quando vier eu digo. Mas ao juiz, agora de Brasília, ainda por nomeados a partir de terríveis momentos políticos, chamado político, eu digo terríveis momentos de insanidade, do poder pretenso de alguém que faz todos os meios e recursos para fazer um Estado a seu próprio gosto, nomeando aqui e ali em todos os postos elevados alguém que fica sujeito a seu comando, ao comando da sua insanidade. Terrível. Esse é o Estado. Esse Estado está por expressão maior no Brasil, porque está centralizado como fosse a maior autoridade em Brasília. E ela não está manifesta só pelo judiciário. Ela está manifesta se eu fizer a extensão desse judiciário a partir de não poder separar aqueles que nomeou seus altos postos e também daqueles que, chamado no Congresso e se declarando por legisladores, estão na mesma fraude. Nesse triunvirato, como sairá o Brasil deste buraco? Tenho reafirmado. Houver uma posição firme daqueles que têm a força. Aí não vale só a força dos juízes exponho eu, que pudesse ter o poder, eu diria ao meu exército, olha, vamos lá e tire todos eles de lá. E todos se sentiriam muito bem amanhã. Desde que esse velho que fale não tivesse pretensões aos 89 anos de ficar 40 anos no poder, como fez o Lula através do PT e Dilma, desde Fernando Henrique. Esse é um quadro, meus irmãos, é uma síntese. Pode escrever o que quiser, pode falar do Trump, falar do Elon Musk, do que quiserem. Ou seja, no mistério da iniquidade é o que opera. Eu estou falando deles, desse mistério. Esse mistério, tu tens que descobrir. Quem é o justo? Ou seja, Cristo é Senhor. E quem é o iníquo? Ou seja, o espírito da iniquidade, que vai procurar trazer sempre a tentação e o engano para muitos, para corrompê-los, pelo dolo da mentira. Estamos reforçando apenas os juízos. Mas toda autoridade procede do alto juízo. De baixo procederão os infernais.